Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre atalhos no teclado no Flutter, né? Nós estamos adaptando a nossa view para que ela fique totalmente responsiva, utilizando ali o Flutter Bootstrap, mas nós já temos que nos preocupar com essa questão dos atalhos de teclado. Evidentemente que esses atalhos não vão ser utilizados nas aplicações, né, na aplicação quando ela rodar no celular ou no tablet, né, mas com certeza boa parte dos usuários estarão utilizando a aplicação em notepads ou em computadores pessoais, PCs, né? E aí a utilização de teclado, de atalhos do teclado é importantíssima, né? Ainda mais se a aplicação for uma frente de caixa, né, como um NFC, um PAF, tá? E mesmo ali as telas do ERP, né, se nós estivermos utilizando aí atalhos do teclado, isso vai ser um plus, tá? Então, no momento dessa reestrutura aí da view, nós temos que nos preocupar com isso. E também no momento que nós vamos começar a mostrar como usar a aplicação para rodar no desktop, né? No caso aqui eu vou testar no Windows, tá? Então se você procurar, né, na internet sobre Flutter Keyboard Shortcut, você vai chegar neste link, tá? É um link lá do Stack Overflow, e o cara está procurando aqui exatamente sobre isso, tá? Daí ele menciona que encontrou um documento, Actions API Design, e esse documento ele vai falar sobre essa questão, tá, de utilizar atalhos do teclado com o Flutter, tá? Então você também já dá uma olhada nisso daqui, tá? Eu estou mostrando exatamente esses links, né, que é para você ir se aprofundando, tá? É muito importante que você tenha essa desenvoltura. Se você é um cara que já está no mercado, então certamente você já faz isso, né? E a razão de você estar fazendo o treinamento aqui com a gente é para ter acesso a esse catatal de coisas que a gente está entregando aqui para você. Agora, se você é um cara que está ainda no mundo acadêmico, né, então é muito importante que você tenha essa desenvoltura de procurar a documentação, de procurar alguns posts aqui no Stack Overflow, tá? Tem muita coisa aqui nesse Stack Overflow, tá? Porque é o que acontece no ambiente de trabalho, é isso que acontece todo dia no ambiente de trabalho, aí no Brasil, aqui na Europa, em todo lugar acontece isso, tá bom? O cara está trabalhando, e aí surge uma demanda, ou mesmo no meio da demanda que ele está ali trabalhando, surge uma dúvida, e ele vai na internet, ele pesquisa, ele vai na documentação, né? Então isso tem que se tornar uma rotina para você, tá? Enfim, é isso, né? Fica então essa dica aí para você, tá bom? Então você vai dar uma olhada nesse link aqui desse cara, tá? Daí fatalmente você vai chegar aqui nesse documento da API, e eu quero que você dê uma olhada com calma nesse documento para compreender como é que isso está sendo desenhado, tá bom? Daí, ainda aqui neste link, tem um carinha que aponta para um exemplo no Dartpad, tá? E esse exemplo é esse que está aberto aqui, ó. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir um exemplo aqui, tá? E quando você pressiona Alt-N neste exemplo aqui, Alt-N, daí aparece Homework, alguma coisa ali, ó. Tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos testar isso daqui em uma aplicação nova, e nós vamos fazer esse teste tanto no navegador quanto já para desktop, tá? Depois disso eu quero que você se aprofunde nisso daqui, dê uma estudada, e aí nós já vamos alterar a nossa aplicação para que ela trabalhe com atalhos do teclado, tá bom? Muito bem. Então, antes de eu mostrar os testes nesta aplicação, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão do Flutter para desktop, tá? Para você fazer a aplicação rodar para desktop, né, no caso do Windows, que é o meu caso aqui, eu tenho que ter o Visual Studio 2019 instalado com toda aquela parte de desenvolvimento para C++ marcada e instalada. Todos os componentes do Visual Studio
2019. Não é o Visual Studio Code, tá? É o Visual Studio mesmo 2019, pode ser a Community Edition. E aí você marca aquela parte de Desktop Development com o C++, tá bom? Para macOS, quem está usando macOS, dá uma olhada aqui nessa seção. Para quem está usando Linux, dá uma olhada nessa seção, tem que instalar tudo isso daqui, tá bom? Perfeito. Depois que você faz isso, você tem que mudar o canal do Flutter, tá? Você vai mudar para o canal Dev, tá? Então, se você estiver aí no prompt, né? Você chama aí um Flutter Channel e ele vai te mostrar qual é o canal que você está. Eu estava no canal Beta, se eu não me engano. Deixa ele carregar aqui que eu vou lembrar. Isso, eu estava nesse canal Beta aqui, ó. Tá? Daí o que foi que eu fiz? Eu digitei Flutter Channel Dev e pressionei Enter, tá? Daí ele foi pro Dev. Então você vai fazer a mesma coisa. Vai pro Flutter Channel Dev, tá bom? Depois eu digitei Flutter Upgrade Force, tá? E aí ele fez a atualização do Flutter. Por que eu coloco esse Force? Porque quando eu coloco Flutter Upgrade, ele faz um monte de coisa, faz download de um monte de coisa, daí ele me informa uma mensagem, parece que você alterou alguma coisa local, aí eu não te atualizei. Se você quiser que eu faça essa atualização, coloca -- force. E aí eu já coloco esse -- force para ele não me encher o saco com essa mensagenzinha que eu alterei alguma coisa local, tá? Talvez não seja o seu caso. Daí depois que você faz isso, né, você digita esse comando aqui, ó, flutter config -- enable e aí a sua plataforma desktop. No meu caso, eu coloquei este comando, flutter config enable Windows desktop, tá? Coloquei esse comando aqui, dei um enter e ele habilitou o Flutter para Windows, tá bom? Se você estiver utilizando o Mac, você vai digitar este comando aqui. Se você estiver utilizando o Linux, você vai digitar este comando aqui. Lembrando dos requisitos para cada plataforma, né? Para o Windows tem que ter o Visual Studio de 2019 com tudo do C++ instalado. Para o Mac tem que ter o Xcode ou Cocoa Pods. E para o Linux tem que ter esse catatal de coisa aqui instalado, tá bom? Muito bem. Depois disso, você dá um Flutter Devices para ver quais são os dispositivos que você tem. Vamos dar uma olhada aqui no meu. Flutter Devices. Daí ele mostra lá, agora eu tenho o Windows, tenho o Web Server e tenho o Chrome. Eu não estou com o meu celular aqui conectado. Então está aparecendo esses 3 dispositivos para eu utilizar, tá certo? Muito bem. Agora eu quero usar o exemplo desse indivíduo aqui, ó. Aí como é que eu vou usar o exemplo dele? Eu vou digitar cd // né? E vou colocar assim, ó, Flutter create shortcut. Tá? Eu vou criar um projeto chamado shortcut, tá bom? Pronto. Daí eu vou esperar ele criar esse projeto. Ele já vai criar esse projeto com suporte para o web e com suporte para o Windows. Legal? Muito, muito bem. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, ele terminou, tá? Daí eu vou vir aqui na pasta desse projeto que ele instalou, ó. Aqui, shortcut. Vou entrar no lib e vou abrir esse main. E dentro desse main aqui, ó, eu vou colocar esse código, tá? Esse código que já tem um atalho implementado nele. Vou pressionar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, pressionar Ctrl A e Ctrl V aqui. Deixa eu alterar essa linguagem aqui para JavaScript, para ficar melhor de eu trabalhar aqui com ela, de a gente ver, tá bom? Cadê, bicho, o JavaScript aqui? Tá aqui, segue, pronto. Perfeito, então já que tá a parte do atalho aqui, ó, vamos ver. Ele já dá a dica que é onde tem Alt N, alguma coisa assim, né? Então tá aqui, ó, Shortcuts,
Aí tem aqui Logical Key Set, né? Um conjunto de teclas. Então vai ser Alt N. Quando pressionar Alt N, ele vai mostrar o nome do widget, mais esse tal de homework, que é uma variável definida ali em cima, mais um. Tá? Muito bem. Daí, eu já vou colocar um outro aqui, ó. Eu já vou colocar, quando pressionar F8, ele vai informar o mesmo nome da variável, só que eu quero que ele some isso daqui, sei lá, com 5. Tá bom? Pra gente ver isso daí. Pronto, vou retornar aqui, vou entrar em Shortcut e vou chamar um Flutter Run -d Chrome. Primeiro eu quero ver isso aí funcionando para o web, depois eu vou ver funcionando para o Windows, tá? Legal. Daí como é que você faz isso para o nosso projeto, né? Tipo, eu mudei agora para o Dev. Como é que eu faço com o meu projeto? Eu crio de novo, Flutter Create Phoenix, tá? Daí eu pego a pasta lib do meu projeto, o conteúdo da pasta lib do meu projeto e colo nesse novo que eu criei. Pego o pubspec do meu projeto e colo por cima desse aqui e chamo um Flutter pubget para ele atualizar os pacotes, tá? Eu pego a pasta assets do meu projeto e colo nesse novo projeto e pronto. O projeto já fica no ponto de funcionar para a web e para o Windows também, tá bom? Não tenta alterar o projeto do jeito que ele está lá, vou tentar colocar suporte para desktop nesse projeto. Não, não, você vai perder tempo. Cria um novo e copia o que você tem lá para dentro do novo. E pronto, vai-te embora, fica feliz. Pronto, deu aquele probleminha lá de conexão. É normal isso aí acontecer, né? A galera deve estar trabalhando em cima disso daí, o povo do Google lá, né? Então, como eu já disse algumas vezes, basta você chamar aí de novo e vai ter uma hora que ele vai funcionar, tá? Pronto, ele carregou aqui na segunda vez, né? Então, vou pressionar o Alt N. Ó, tá saindo, né? Terminar aqui no 20. Pronto, agora eu vou pressionar o F8. Opa. E o F8 não aconteceu nada. Vamos ver por que aqui no nosso código, né? Porque tá F8N. Meu Deus, F8N. Será que vai funcionar isso? F8N. F8N. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, aí sim, tá? Mas enfim, né? Não ficou legal. Então deixa eu fechar isso aqui. Não tem que ter esse N aqui na frente não, tá? E aí aqui, ó, vou colocar aqui T2TI, homework length, mais 5, tudo bem. Vamos executar de novo, Flutter Run -d Chrome. Pronto, agora carregou de primeira, vamos primeiro no Alt N, tá aí, agora vamos pressionar apenas F8 e aí está. Ok? Então, para a web, funcionou, os atalhos aí estão funcionando de boa, né? Vamos agora testar para o Windows, né? Bora ver o que vai acontecer aqui. Bora, chapa. Tá pensando aí o que é que vai acontecer? Ele tá pensando primeiro, né? Não tá matando aí a aplicação, pronto, aplicação finalizada. Agora a gente vai chamar assim, ó, Flutter Run -d Windows. Flutter Run -d Windows. Vamos ver, vamos aguardar. Apareceu uma mensagenzinha aqui, mas está indo, tá ok. E pronto, ó. Ele executou a nossa aplicação desktop, tá? Legal. Vamos pressionar agora Alt N. Funcionando. Vamos pressionar F8. Funcionando também, tá? Então aqui nós vimos primeiro como utilizar uma aplicação para desktop. A gente vai ver mais sobre isso com a nossa própria aplicação, nosso T2TRP. Mas já fica aquela dica para você alterar a tua aplicação para ela rodar para desktop, tá? E a questão dos atalhos, né? Agora nós estamos analisando quais são os atalhos que nós vamos utilizar
para cada item da tela, né? Botãozinho de inserção lá, o mais, né? Que atalho a gente vai usar nele? Botão salvar, qual o atalho? Botão deletar, qual é o atalho? Mudar de abas, qual o atalho que a gente vai usar, né? Nós estamos em análise em relação a isso daí, tá? Aí, nós também estamos analisando se isso vai influenciar nos nossos comentários lá no DER. Provavelmente não, né? Porque os atalhos têm muito a ver com a tela, tá? A não ser que nós queiramos atalhos vinculados aos campos, né? Aí nós teríamos que alterar também o nosso objeto JSON e alterar o gerador de código, né? Então, a princípio, nós estamos alterando o gerador de código para que ele receba os atalhos da tela, tá? E os atalhos em relação aos campos, né? Nós ainda não estamos trabalhando nisso, nós estamos analisando, tá? Para que o trabalho seja um só, né? Já que a gente está trabalhando naquela questão do Flutter Bootstrap, né? Então, se nós tivermos que colocar atalho nos campos, já seria interessante fazer isso neste momento para não ter retrabalho, tá? Então, nós queremos ouvi-los, né? Coloca lá no Trello o que é que você acha da questão dos atalhos nos campos, se tem necessidade de a gente fazer isso já no objeto JSON de cada campo, tá? E aí altera o gerador em relação a isso daí. E que tipo de atalho seria esse, né? Por exemplo, no campo de pesquisa, né? Lá naquele que tem o lookup. Seria interessante ter um atalho ali. Se o cara pressionar F1, então ele já abre a janelinha de pesquisa, a janela de lookup, né? Enfim, tá? Coloca no Trello o que você acha em relação a isso, sobre esses atalhos nos campos, né? Se nós formos implementar isso daí, aí vai levar um pouquinho mais de tempo para nós colocarmos isso aí no objeto JSON e colocarmos, enfim, e deixarmos a aplicação já pronta para isso. Mas talvez seja algo que valha a pena, tá? No entanto, nós queremos ouvir a sua opinião em relação a isso daí, tá? Uma outra coisa que a gente quer ouvir no Trello de você é quais atalhos nós deveríamos colocar para os itens gerais da tela, né? Salvar, né? A gente coloca o que? F12? Mas F12 no browser, o browser já tem um código específico para o F12, né? Ele vai mostrar, sei lá, para inspecionar o código, tá? Então a gente tem que ter cuidado aí em quais atalhos nós vamos utilizar para essas questões da tela por conta do browser em si, né? Por conta do browser mesmo, porque esse aqui no desktop não tem problema nenhum. Se eu der um F12 aqui, na aplicação desktop não acontece nada. Mas no navegador, né? Se eu executar a aplicação no navegador e pressionar F12, ela vai querer inspecionar o código, F11 vai fazer outra coisa, vai ficar em tela cheia, né? O navegador já tem esses atalhos específicos. Então, quais seriam os atalhos interessantes para nós utilizarmos para a nossa aplicação? A gente também queria ouvir a sua sugestão em relação a isso, tá? Então, utiliza o Trello para falar sobre essas questões que nós levantamos aqui agora, tá bom?